Matéria fresquinha da Revista Oeste, de uma bomba que saiu agora também. Piloto do Primo e Beto Louco revela ligações da dupla com Toffoli e políticos. Nas redes sociais, o Mauro Matosinho afirma que levava dinheiro em espécie como encomenda para Brasília. Vamos explicar isso daqui. Então, ó, olha só. Ele publicou esse vídeo nas redes sociais. Eu acho melhor a gente passar o vídeo e daí o pessoal, a gente vai analisando o vídeo dele junto. Você consegue ficar mais um pouco, Marcon? Tá, mais um pouquinho? Mas que eu descobri Sim, até uma janela para a corrupção do nosso sistema. Vamos lá. Meu nome é Mauro Matosinho e eu sou piloto de jatos particulares há 15 anos. Em novembro de 2023, eu fui contratado por uma empresa chamada Táxi Aéreo Piracicaba. Era uma empresa que aparentava estar em plena expansão. Quem comandava a operação era Epaminondas. E ele não era apenas um gestor, era ele quem articulava os voos, as aeronaves e as relações. E foi o próprio Epaminondas quem me informou que o avião que eu voava, um Gulfstream G150, de matrícula Papa Romeo Sierra Mike Golf, era de dois empresários, Beto e Primo. Eles atuavam no setor de combustíveis e mantinham relações com o fundo REAG. E hoje, ambos são apontados pela Polícia Federal como lideranças do PCC, em esquemas de lavagem de dinheiro envolvendo a Faria Lima. Entre janeiro e maio de 2024, eu voei exclusivamente para Beto, Primo, seus familiares e funcionários, conhecidos internamente como pessoal da REAG. No final de maio, houve uma reportagem no Fantástico, e essa matéria apontava as primeiras relações desses nomes com o crime organizado. A partir daí, os voos se intensificaram, principalmente para Brasília. No dia 6 de agosto, em um voo para Brasília, Epaminondas me entregou uma sacola de papel. Ele disse que eu precisava ter cuidado, porque ali continha grana. Essa sacola saiu de São Paulo, mas não retornou. Segundo conversas entre Beto e o pessoal da REAG, o destino seria o senador Ciro Nogueira. No dia 20 de agosto, outro voo para Brasília, outro encontro de Beto, dessa vez com o senador Davi Alcolumbre. E eles retornaram da reunião apenas de madrugada. Em setembro do mesmo ano, eu pilotei o Sierra Mike Golf em um voo que teve a bordo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. O itinerário incluiu Brasília e Ourinhos, mas o destino final era o Resort Itaiaia, um local apontado pela mídia como o epicentro do envolvimento do ministro com o REAG e o Banco Master. Durante esse período, a frota da empresa começou a crescer rapidamente, e foram adquiridas aeronaves como o Mike Romeo Lima, o Lima Papa Golf, o Tango Papa Índia, entre outras. Aeronaves que juntas somam centenas de milhões de reais. Segundo Epaminondas, essas aeronaves pertenciam a um grupo formado por Antônio Rueda, presidente do União Brasil, Danilo Trento, lobista investigado por fraudes no INSS e na compra de vacinas, e César Asfor Rocha, ex-ministro do STJ, junto com seu filho. Epaminondas dizia ainda que Rueda articulava recursos do BRB para a compra de um hangar próprio no Aeroporto Internacional de Brasília, o antigo hangar Sagres. E o BRB, por sua vez, também aparece conectado ao Banco Master. Em diversos momentos, houveram pagamentos feitos em dinheiro em espécie. Em alguns casos eu presenciei, em outros eu ouvi diretamente do dono da empresa. E esses valores eram às vezes chamados, ironicamente, de cargas perigosas. Pagamentos feitos por voos que atendiam agendas do governo do Amazonas e de Alagoas. Também presenciei voos envolvendo Danilo Trento, com parada em Brasília, por embarque de caixas de dinheiro. Voos que também levavam convidados de Danilo para Barreirinhas, no Maranhão, onde se encontrava com outros políticos em uma fazenda que pertencia a um senador do estado. E tudo que eu contei aqui não é opinião, é o que eu vivi, o que eu ouvi e o que eu vi. Eu vi as entranhas do sistema funcionando por dentro. Eu vi como dinheiro, poder e silêncio andam juntos. E aqui eu falo como cidadão. E para enfrentar uma coisa desse tamanho, eu conto com você. Então se esse vídeo chegou até você, não deixa ele morrer aqui. Compartilha, convoca o seu parlamentar, exija a investigação. Porque o Brasil não pode ser refém de uma máfia que opera contando com o nosso medo. Olha só, um vídeo bomba que está explodindo, acho que ontem que foi postado, né? E está explodindo nas redes. Acho que eu queria aproveitar esse vídeo para te perguntar, Marcon, tem muita investigação ainda pela frente. E agora você, como um deputado federal que está observando o tamanho desse negócio. A gente estava falando em petrolão misturado com mensalão. Assim, está chegando num ponto em que o negócio, o que é necessário para gerar uma catarse coletiva. E outra, a gente consegue alguma coisa dentro desse ambiente de Brasília nesse primeiro semestre, considerando que é um ano totalmente voltado para essas eleições? Olha, a primeira que a gente, com a idade, aprende a pensar um pouco fora da caixa. Me corrijam se eu estiver errado, mas é um vídeo bastante editado, um vídeo que alguém não gravou em casa e não fez de próprio punho. Tem alguém por trás desse vídeo e chama a atenção os acusados neste vídeo, né? São parlamentares tanto do PP como do União Brasil, que hoje comandam aí uma revolta contra o governo do PT. É sabido também nos bastidores que Lula tem a ideia de rifar Dias Toffoli para colocar Pacheco no seu lugar e assim agradar ali setores que ele desagradou. Então, assim, eu estranho esse vídeo, tá? Primeiro que o cara que fez esse vídeo, ele... Assim, a gente pode estar... É que a gente vê tanta coisa, mas achar que ele de próprio bom coração foi até um estúdio, decidiu gravar um vídeo assim, esse negócio de pedir para compartilhar no fim, que ele está preocupado com a sociedade,
olha, é de desconfiar. Obviamente, a gente tem que fazer todos os tipos de investigação. Mas chama a atenção que nenhum parlamentar do PT é mencionado nesse vídeo. E a gente sabe que o PT está por trás de muito dos desvios dos recursos. Então, assim, tem uma campanha aí para vincular o Banco Master à direita. A gente viu, inclusive, um deputado de Minas Gerais postando uma foto fake do Bolsonaro abraçado no Vorcaro junto com o Campos Neto. Então, assim, se tiver uma investigação realmente imparcial, a gente vai chegar a quem realmente fez todas essas manobras. Vejam que, por exemplo, o Alexandre de Moraes não é citado nesse vídeo, sendo que o Alexandre de Moraes que afastou o Ibanez lá de governo de Brasília e depois se recolocou no cargo e daquele dinheiro do BRB veio 129 milhões para sua esposa. Então, assim, eu fui piloto de avião, pilotei para uma carga assim, pilotei para uma carga outra. Eu não sei, Marco, se eu tô sendo muito desconfiado, mas tudo que aparece, tipo, muito, tipo, o esquema é esse. Será que vamos abraçar isso como sendo uma verdade? Não sei, isso não me parece daí é muito interessante, Marcon, porque isso mostra a diferença de nós para eles, né? Aqui não tem aqui não é um balão de ensaio para fazer engenharia social ou para fazer, sei lá, uma espécie de terapia coletiva onde a gente fica tentando moldar o imaginário coletivo da direita. Você é um deputado sério. Um cara mais ali, um cara social-democrata, um esquerdista, ele ia querer criar em cima disso já fabricar uma narrativa, né? Que é que nem o pessoal do PT faz. Mas é isso que você falou. Você tem que olhar tudo com um grau de ceticismo. A gente não pode, sabe, quem é esse cara? É que nem o Tagliaferro. Quando o Tagliaferro apareceu, sabe? Todo mundo meio que assim, tá, cadê a prova? Cadê os elementos de prova? Um cara desse é um cara que teria que ser convocado, né? Só pelo teor da declaração dele numa CPI do Master ou CPMI, ele tem que estar lá. Depois e ele não traz, Marco, ele não traz nenhuma prova no vídeo, ele só traz um vídeo editado com conexões feitas por algum editor super profissional. Porque tem que ter o plano de voo dele, exato. Ele tem que estar, tudo que ele falou tem que estar consubstanciado em prova, e deve ter prova para isso. Então ele vai ter que mostrar. E achar que uma pessoa... O pessoal do chat aqui falando, só para corroborar o que vocês disseram, o pessoal do chat falando que é do MBL, que ele é do pré-candidato do PSOL, filiado ao PSOL, e que ele é do MBL, e que nos comentários do vídeo dele, ele culpa a direita e o bolsonarismo, só para corroborar o que vocês estão dizendo. Então. Eu não sei, eu falei antes sobre ele, não sei se vocês ouviram quando eu falei da Secondo Sidoni, do piloto, né? É um filiado ao PSOL e como o Marcon tá falando aqui, né? O vídeo ele quer trazer todo o caso como se ele fosse o epicentro do caso para pautar ele ali para frente, né? Então assim, é um tanto óbvio que é uma manobra da esquerda, né? Mas isso é uma sinalização que pegou. Eles estão sentindo que o caso Master vai bater na bunda deles, eles estão preocupados. A imprensa está batendo na porta do Toffoli, é isso também. O ICL, assim que o Lula sinalizou, o ICL agora crucificou o Toffoli. O ICL, o Liberta, crucificou o Toffoli já. E isso chama atenção também, que eu acho que o Marcon falou e a professora também falou. O vídeo, ele traz as personas a serem trabalhadas pela esquerda, né? E, inclusive, isso inclui o Toffoli, o que corrobora com a tese de rifar o Toffoli, né? Inclusive, investigações do ICL em cima do Ciro Nogueira, fazendo documentário em cima do Ciro Nogueira, entendeu? Isso. Só que, assim, a tentativa de eles colarem o centrão à direita agora vai ficar um pouco difícil, né? Porque é esse mesmo centrão que tem nojinho da gente, né? Nós somos a extrema, então agora ele virou direita, do dia para noite. É que as portas da campanha estão aí e a vinculação do Lula com o Supremo Tribunal Federal vai tirar votos dele. Isso eles já constataram por pesquisa. Então eles vão tentar nos próximos meses desvincular o Lula do Supremo, que é dele, que ajudou ele. Então não se surpreendam se algum acidente de avião acontecer e a gente vê aí, né, pessoas desaparecendo, porque a teia ela é muito grande. Esse vídeo, Marcos, tu me permite, eu classifico ele como bizarro, tá? Porque eu poderia gravar um vídeo dizendo que tu e mais 2, 3 estão envolvidos no esquema do INSS. Se pegar um editor muito bom, olha, viajei... Mas aí tá. Mas é isso que é legal, porque aí esses caras que fazem esses vídeos hiperproduzidos,
eles estão se colocando na esfera pública para serem escrutinados. Então vamos escrutiná-los, não é mesmo? Esse cara, Depende esse robô se apareceu ele aí. estiver vivo, né, Marco? Oi? Depende se ele estiver vivo ou se for localizado. A gente não sabe, porque o que leva uma pessoa a fazer o que ele fez?